Olá turma, bom dia a todos. Nós iremos dar continuidade à aula de matemática, aula 8. E na aula 8 nós iremos trabalhar o tipo de matrizes. Na aula 7 nós trabalhamos matriz, definição, a representação genérica de uma matriz. E nós aprendemos como construir uma matriz através de uma lei de informação. E hoje nós vamos trabalhar aqui alguns nomes específicos. Algumas matrizes, ela recebe nomes especiais, elas recebem nomes específicos por algumas características que elas possuem em si, tá bom? Então, o primeiro tipo de matriz que a gente vai trabalhar aqui, pessoal, é a matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Bem fácil. Uma matriz quadrada é aquela onde o número de coluna é igual ao número de linha. Por exemplo, eu tenho aqui a matriz 4 menos 3, 0 e 2. Eu tenho duas linhas e duas colunas. O número de linhas é igual ao número de coluna. Logo, eu tenho uma matriz quadrada. Então, aqui é uma matriz quadrada 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Aqui é uma matriz quadrada 3 por 3, três linhas e três colunas. Então, isso aí, essas características onde o número de linha é igual ao número de coluna, ele é conhecido como uma matriz quadrada. Certo? Essa matriz quadrada vai ser muito utilizada para determinante, que é o conteúdo lá na frente. Toda matriz quadrada, pessoal, tem a sua diagonal principal e a sua diagonal secundária. O que seria a diagonal principal de uma matriz? São os elementos cujos valores i é igual a j. Nesse caso aqui, ó, são os elementos onde o i é igual a j. Então, por exemplo, 3, 7, 4 e 2, essa diagonal aqui, ó, 3 e 2, é conhecida de diagonal o quê? Principal. Por quê? Porque esse 3 aqui está no lugar do A1, 1. Esse 2 está no lugar do A, 2, 2. O I é igual a J. Então, se o I for igual a J, eles são representados pela matriz, né? Pela diagonal principal dessa matriz. Então, a diagonal principal dessa matriz é representada por 3 e 2. Certo? O que seria a diagonal secundária? A diagonal secundária de uma matriz são os elementos onde vai obedecer essa igualdade, né? I somado com J é igual a N mais 1. Mas é fácil de ser identificado. A diagonal principal, né, ela é representada por esses números. E quem seria a diagonal secundária? A diagonal secundária seria uma outra diagonal que não seja a diagonal principal, e sim a diagonal secundária, que no caso seria o quê? 2 e 3. Então, essa sequência aqui, ó, ela é representada pela diagonal secundária, certo? O menos 2 e o menos 1 é a diagonal principal, certinho? Não se esqueça dessas informações, diagonal principal e diagonal secundária, que a gente vai trabalhar lá na frente com determinantes. Outro tipo de matriz, matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal, pessoal? Uma matriz ela é considerada diagonal quando os elementos da diagonal principal são quaisquer e os elementos que não são da diagonal principal são iguais a zero. Observa que a diagonal principal, 3 e 1. Os elementos que estão acima e abaixo são zeros. Então, isso aqui, ó, é uma matriz diagonal, né? A principal são elementos quaisquer e os elementos que não fazem parte da diagonal principal são zeros, são iguais a zero. Outro exemplo, diagonal principal são números quaisquer, os elementos que não fazem parte da diagonal principal têm que ser igual a zero, ok? Dúvida, professor? Tem que seguir essa característica, tá? Essa característica para poder ser uma diagonal, uma matriz diagonal, certo? Elemento da diagonal principal, número quaisquer, e os elementos que não fazem parte da diagonal principal tem que ser o quê? Zero, tem que ser zero, beleza? É mais teoria, realmente tem teoria aí, tem muitas informações para vocês colocarem na mente de vocês e tem que sempre estar lendo para vocês não esquecer, porque tem muitas situações aqui que nós iremos utilizar no nosso dia a dia e em algumas atividades de fixação. O terceiro tipo de matriz é a matriz identidade, pessoal. Uma matriz que vai aparecer com frequência quando nós estivermos trabalhando operações com matrizes, tá bom? O que é a matriz identidade? Uma matriz identidade ela é conhecida por as seguintes características. Como assim, professor? Os elementos da diagonal principal têm que ser iguais a 1. Todos os elementos, né, da diagonal principal têm que ser 1. E os outros elementos têm que ser iguais a 0. Toda matriz identidade, pessoal, ela é representada por essa nomenclatura. IN, né? O I, identidade,
E o N indica a ordem da matriz, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3. E como é que seria uma matriz identidade de ordem 2? Duas linhas e duas colunas? Olha aqui, ó. 1, 0, 0, 1. A diagonal principal é o número 1 e os outros elementos são iguais a 0. Não vai se confundir com matriz diagonal. Matriz diagonal são elementos quaisquer e aqui é 0. Para ser matriz identidade, a diagonal principal tem que ser igual a 1. Todos os elementos da diagonal principal têm que ser iguais a 1 para poder seguir essa ideia da matriz identidade. Aqui é uma matriz 2 por 2, ó, duas linhas e duas colunas. E aqui é uma matriz 3 por 3, ó. Como é que ficaria? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Matriz identidade de ordem 3. A diagonal principal é igual a 1, né? Todos os elementos da diagonal principal é 1 e os outros elementos são iguais a 0. Ok? Professor, como é que ficaria uma matriz de ordem 1? Né? Somente o 1, né? É uma matriz identidade. Matriz de ordem 4, né? Seria o quê? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e assim por diante, até chegar em 4 linhas e 4 colunas, certo? Matriz oposta. Quando é que eu tenho uma matriz oposta, né? Como é que eu faço para encontrar a matriz oposta de uma matriz dada? É só trocar o sinal, pessoal. E toda matriz oposta, ela vai ser representada por essa ideia. Menos A aqui, ó. Menos A quer dizer o que? A matriz oposta da matriz que eu quero encontrar. Por exemplo, como é que eu faço para encontrar a matriz oposta da matriz A? Só trocando o sinal, ó. Como é que tu vai fazer? Vai ficar assim, ó. Menos A é a matriz oposta. Vai ficar menos 3, menos 5, 0, é positivo nem negativo, né? Aí se é menos 3, fica 3. Se é mais 2, menos 2. E se é menos 2, mais 2. Bem fácil, né? De ser identificada a matriz oposta, ok? Isso aqui a gente vai utilizar mais nas operações envolvendo matrizes. A outra matriz que nós temos aqui de grande importância é a matriz transposta. Vamos também utilizar bastante quando estiver vendo as operações com matrizes. O que seria uma matriz transposta, né? Uma matriz ela é considerada transposta de ordem n, né? Quando, né, ela é indicada por b elevado a t. Esse tzinho aqui, ó, quer dizer a matriz transposta dessa matriz que eu quero encontrar. De matriz. Então, o que vai acontecer aqui? Como é que tu faz para encontrar a matriz transposta? Bem simples. É só você trocar as linhas pela coluna. O que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha. Como assim, professor? Por exemplo, eu tenho uma matriz B aqui 3 por 2 e eu quero calcular a matriz transposta. Então, como é que fica aqui? Quem são as linhas aqui? 2 menos 1, 0, 4, 6 e 8. Então, essas linhas vão virar coluna. Então, ficaria assim, ó. 2 menos 1. Qual é a segunda linha? 0 e 4. Vai virar coluna. 0 e 4. E a terceira linha? 6 e 8. Vai ficar 6 e 8. Observa aqui, pessoal, que eu tenho uma matriz, né? Eu encontrei a matriz transposta de B, né? Qual é a matriz transposta de B? 2 menos 1, 0, 4, 6 e 8. E observa aqui que eu tenho 2 linhas e 3 colunas. Aqui eram 3 linhas e 2 colunas, e aqui ficou 2 linhas e 3 colunas. Mudou porque eu estou encontrando a matriz transposta, tá bom? Um outro exemplo, matriz transposta da matriz C, 3, 2, 1. Quem é a linha aqui? 3, virou coluna. 2, virou coluna. 1, virou coluna. Então, eu tenho o quê? 3 linhas e uma coluna. Agora eu tenho aqui uma linha e 3 colunas. Então, as linhas vão virar coluna e a coluna vão virar linha para eu encontrar a matriz transposta. E a matriz transposta tem que ser representada assim, ó, B e um Tzinho em cima. Viu um Tzinho em cima? Ela está sendo indicada pela matriz transposta. Viu o I? Quer dizer matriz e identidade de ordem N, tá bom? Tranquilo? Bem fácil aí, né? E a outra, que é a sexta classificação, que é a matriz nula, né? O que é a matriz nula, pessoal? A matriz ela é considerada nula quando todos os seus elementos são iguais a 0. Então aqui, ó, uma matriz nula, porque todos os seus elementos são iguais a 0, né? Então, bem simples de ser
analisado. Então, eu peço que os senhores não se esqueçam da matriz transposta, matriz identidade e matriz diagonal, matriz quadrada, enfim, diagonal principal, diagonal secundária. Isso nós iremos utilizar lá na frente nos próximos tópicos. Esse vídeo, pessoal, é o primeiro vídeo da aula 8. Nós vamos ver mais outro vídeo, né, para dar continuidade dessas matrizes e de outras classificações de matrizes. Eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, né, o que é uma matriz quadrada, matriz diagonal, matriz identidade, matriz oposta, matriz transposta e matriz nula. A gente vai ver ali mais outros tipos de matrizes, tá bom? Estudem, pratiquem, é importante ter essas ideias e essas definições em mente para que lá na frente vocês possam dar continuidade no nosso conteúdo, ok? Gente, essa foi a parte da aula 8 e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!